Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal do Netflu. Eu sou o Gabriel Amaral, o Raiz Tricolor, e o quadro de hoje aqui no canal do Netflu, mais um novo quadro. Você já sabe aí que o canal tá vindo com várias novidades. Esse quadro, as 5 mais, consiste em comentar as 5 notícias mais lidas do site do Netflu. Hoje sou eu que estou fazendo, vou continuar fazendo por um bom tempo aí, se Deus quiser, mas pode ser apresentado por várias pessoas também. O quadro hoje é de comentar as 5 notícias mais lidas no site do Netflu na última semana, ou seja, de domingo passado até o final deste domingo também. E aí é importante ressaltar algumas coisas aqui. Primeiramente, se você gostar, se você está vendo isso, é porque isso agradou, tanto a mim quanto a galera do Netflu. Se você gostar, deixa o seu like aqui embaixo, que a gente vai ter noção se você gostou, deixa aí nos comentários também, se você está curtindo quadros tipo esse, aí a gente faz com uma ediçãozinha um pouco melhor e tal, dá uma incrementada no quadro, beleza? Então é um programa piloto que a gente provavelmente gostou, se você está vendo isso daí, e você pode também deixar seu like, seu comentário para poder agradar a gente e a gente saber que precisa produzir mais conteúdos e mais coisas dessa forma, beleza? Sem mais delongas, vamos embora para a primeira notícia. A quinta notícia mais lida nessa semana, ó, no dia 2º, hoje, 1º de outubro de 2018, está sendo publicado isso, para você ter noção dessa semana. A quinta notícia é uma notícia de ontem, exatamente. Em tom de despedida, Marcos Júnior se desgrata ao Flu. Se sair, não saio triste, disse Marcos Júnior. E por que essa notícia ela foi a mais lida, né? Qual o comentário que a gente pode fazer sobre ela? Marcos Júnior está querendo sair do Fluminense, essa é a impressão que me dá. Por quê? Ele tá com cara daquele jogador que... ele não é um jogador ruim, não é aquele jogador que você não entende como ele virou profissional, ele tem suas qualidades. Só que a questão de Marcos Júnior é que no Fluminense ele já está muito desgastado, muito desgastado. Então a torcida não vai mais tolerar erros ou partidas como o gol que ele perdeu contra o Grêmio no sábado e etc. Então ele precisa de novos ares. O problema é, ele está pensando isso tudo, mas aparentemente ele quer renovar, ele diz na matéria que ele não está muito preocupado com isso, que é o empresário dele que está revendo, provavelmente pedindo um aumento salarial, sendo que em relação aos últimos 2 anos, né, você tirar ali o curto período de início de ano dele, junto com nesse ano, junto com o Pedro, né, ele sendo vice-artilheiro ali do Campeonato Carioca, jogando muito bem, ele não fez nada que merecesse um aumento salarial, né? Então, só a renovação já era um prêmio para ele. Não, por exemplo, vou usar o exemplo aqui, o Gilberto, que está num outro problema também de Jair Gilberto, já no caso não é renovação de contrato, já é a compra dele lá da Fiorentina, etc. Mas que desde que chegou ao Fluminense, se firmou como lateral direito titular e até agora a gente não tem muito o que reclamar dele. Mas o Marcos Júnior já está na hora, seria bom para ele e bom para o Fluminense. Seria o ideal para o Fluminense que arrumasse uma troca nele, né? Na verdade, ele é um ativo que o clube tinha, ou tem ainda, né? Mas seria bom para o Fluminense começar a não negociar a renovação, mas já procurasse um clube que o Fluminense pudesse trocá-lo e tanto melhorar os ares para ele, quanto trazer um jogador para o Fluminense. Vamos embora para a quarta notícia mais lida dessa semana. É uma notícia de outro garoto da base, né? É uma notícia do dia 25 de setembro, ou seja, uma semana atrás, ali na terça-feira. Ayrton Lucas é monitorado por clube brasileiro para 2019. Eu confesso que quando eu olhei essa notícia, eu pensei, Palmeiras, certeza, mas não é. É um outro clube paulista. O Corinthians também está interessado, né, assim como vários clubes do Brasil estão interessados, né, mas no caso do Corinthians ficou um pouco mais concreto. E já trabalham nos bastidores lá do Corinthians, tanto o Jair Ventura quanto a comissão técnica e a diretoria já discutem. Essa notícia é do All Sport, né, o Netflu ali fazendo também a publicação dessa notícia, e aí fica aquele negócio, né? O Corinthians está querendo um lateral esquerdo, o Corinthians projetou bons laterais esquerdos recentemente, tanto o Wendel, que foi para o Internacional, agora tem o Danilo Avelar também, que não é unanimidade total lá, mas está na seleção, ó, seleção é o Fagner, mas está indo bem também no Corinthians. E aí fica aquele negócio. O Ayrton Lucas é um jogador que eu até comentei isso no sábado, com a galera que estava assistindo o jogo comigo, eu comentei, Ayrton Lucas, ele joga pra mim muito bem, muito bem. Se a gente apagar aqueles 5 jogos, 4 jogos que ele estava desatento, ele tem pinta para ser um dos melhores laterais esquerdos desse campeonato.
Mas a galera focou tanto em Pedro que eu falei, Ayrton Lucas vai ser uma péssima venda do Fluminense. Com certeza esse vai ser aquele jogador que a gente vai olhar e falar, por que vendemos mal assim? Então é bom a gente ficar de olho nesses termos aí que serão negociados com o Corinthians, né? E uma coisa que agrava disso não ser só um boato, etc., é que o empresário de Ayrton Lucas, que é o Carlos Leite, não é isso? Carlos Leite, é empresário também do Matheus Vital, que era o meio-campista do Vasco, que se transferiu recentemente para o Corinthians. Então já tem uma relação ali estabelecida, o que pode facilitar a transferência para o Corinthians. É óbvio que o Fluminense tem que ser linha dura com isso daí e não deixar sair, a não ser pelo pagamento da multa do jogador. Vamos para a terceira notícia mais lida nessa semana. A notícia é da semana anterior ainda, né? No caso da semana passada, uma notícia falando do Engenhão. Exatamente. Porque o Fluminense até então, essa notícia de antes do jogo contra o Grêmio, o Fluminense iria enfrentar, enfrentou, né, o Grêmio no sábado, no Engenhão, já que o Maracanã estava fechado para a reforma do gramado. E aí ficou naquela dúvida, né? Qual é a vantagem do Fluminense, quanto que o Botafogo vai cobrar muito caro e etc. Né? E a notícia é justamente essa. Um jornalista, o jornalista Marcos Veras é o irmão dele, Thiago Veras, da Rádio Tupi. Marcos Veras é o comediante, mas o jornalista Thiago Veras, da Tupi, revelou quanto que o Botafogo cobrou para o Fluminense jogar lá no Engenhão contra o Grêmio. E aí, dentro da notícia que se fala, né, um acordo para mandar o jogo contra o Grêmio de R$125 mil, no caso, para jogar no Engenhão. Aí eu fui dar uma olhada no Bordeiro, até então ainda não se tinha acontecido o jogo, fui dar uma olhada no Bordeiro para ver quanto de renda o Fluminense teve num jogo, por mais que seja sábado de tarde, mas que estava todo o foco virado para o jogo de quinta-feira. Então era esperado um jogo com um público não tão grande, deu ali em torno de 8 mil pessoas, um público baixo, até mesmo para os padrões do Fluminense no Brasileirão 2018. E deu uma renda de 155 mil, 150 mil reais. Ou seja, por incrível que pareça, jogando no Engenhão com um público que deve ser um dos piores do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, não tivemos prejuízo. Então, e se tivesse ganho o jogo, a gente poderia dizer até que fechou no 0-0 com o bicho ali para os jogadores, sei lá. Mas então, jogar no Engenhão não foi uma alternativa tão ruim. É óbvio que se esse mesmo jogo, mesmo tendo jogo contra o Deportivo Cuenca, etc., esse mesmo jogo tivesse sido no Maracanã, dava cerca de 15, 10 mil pessoas. Dava um público maior, mas o custo seria mais alto. Isso é bom para o Fluminense também argumentar numa possível conversa com o Maracanã. Jogar no Engenhão está mais barato, né? E a segunda notícia mais lida da semana no site do Netflu é uma notícia exclusiva, uma reportagem do jornalista Paulo Brito, que diz que Fluminense recebeu parte do dinheiro da venda de Richarlison para o Everton. Aí é uma notícia exclusiva, esse dinheiro que o Fluminense recebeu foi no auge da reclamação ali de salários atrasados, etc. O Fluminense tinha 3 meses, né, aproximadamente 3 meses de salários atrasados, pagou um deles com esse dinheiro vindo do Everton. Por que esse dinheiro veio do Everton? Já que o Fluminense vendeu para o Watford, que embolação, etc. Não. O Fluminense vendeu Richarlison na época por aproximadamente... O Fluminense vendeu o Richarlison e ficou com 10% de uma futura venda. Não é que o Fluminense vendeu e ficou com 10% do jogador, não. Ele vendeu e falou, Watford, quando você for vender, eu tenho 10% da sua venda. O Watford fez a venda do Richarlison pro Everton, pro time Everton, e o Fluminense teve direito a esses 10%, vai receber em 3 parcelas. O dinheiro total é aproximadamente 17 milhões de reais, ou seja, o Fluminense deve ter, vamos botar que são 3 parcelas iguais, deve ter recebido agora cerca de 5, 6 milhões de reais. E isso quitou ali boa parte ali dos salários que estavam atrasados, apesar de continuar ainda com 2 meses. E é importante uma situaçãozinha que tem nessa reportagem, é que o Paulo Brito entrou em contato com a assessoria lá do Fluminense, etc. Eles preferiram não comentar porque existe uma cláusula de confidencialidade entre Fluminense e o Watford que não podem divulgar, isso é muito normal, beleza. Aí, só que ele falou, essa é a declaração da assessoria institucional do Fluminense. Essa é uma informação sigilosa que fere a cláusula contratual com o Watford. Isso pode, inclusive, acarretar numa ação judicial com o Fluminense.
Caso isso ocorra, o clube irá buscar reparação judicial pelos danos causados. Não fica muito esclarecido reparação judicial a quem, mas caso seja ao repórter que está descobrindo isso, existe uma cláusula de confidencialidade. Nem o Watford, nem o Fluminense podem revelar valores e etc., vários assuntos confidenciais. Se o Paulo Brito ficou sabendo, é porque uma dessas partes revelou. Então, pode fazer nada, né? O jornalista visa descobrir o fato, o clube visa esconder os fatos, quando não deveria nem existir isso. Mas enfim, vamos para a primeira notícia, a notícia mais lida da semana no site do Netflu, e fala, o título já serve até para encaixar aqui no vídeo. Mais dinheiro em caixa. Fluminense recebe a última parcela de Henrique Dourado, dinheiro que vinha do Flamengo. O Fluminense no início do ano vendeu o Henrique Dourado. Essa notícia é do mesmo dia 27 de setembro, ou seja, foi no mesmo dia que foi publicada a da venda do Richarlison, o dinheiro do Richarlison chegando. O Henrique Dourado foi vendido no início do ano para o Flamengo, ali na pré-temporada mesmo. Foi vendido por 2 milhões de dólares, 2 milhões de euros ou 2 milhões de dólares? Foi 2 milhões de euros, foi 2 milhões de euros e pagamento em 2 parcelas. O Fluminense já tinha recebido 1 milhão de euros e agora recebeu outro milhão. Com a cotação de hoje, isso dá cerca de 4,6 milhões de reais. Recebeu esse dinheiro finalmente, porque é óbvio que o Fluminense era para ter conseguido uma vendazinha que recebendo dinheiro antes, mas convenhamos também que conseguiu até vender bem Henrique Dourado, visto o Campeonato Brasileiro que ele vem fazendo pelo Flamengo, o ano que ele vem fazendo pelo Flamengo, já era de se esperar que ele não fosse repetir o desempenho do ano passado. E sem contar que isso também abriu caminho para Pedro virar titular, porque se ele fica no Fluminense, Pedro não virava titular, e abriu caminho para todo esse ano que a gente teve muito bom até o momento em que a gente teve Pedro. Essas são as 5 mais, esse é o canal do Netflu, o quadro 5 mais, as 5 mais lidas. Esse vídeo aqui está sendo feito sem edição, é só um teste mesmo, um piloto, para ver se vocês gostam e para você dizer aí, ó, comenta nos comentários aí o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajeitar, se pode ser feito em alguma outra forma, colocar algumas outras inserções, colocar notícia, etc. Você define aí e diz pra gente melhorar aqui o canal do Netflu, beleza? Muito obrigado a todos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Netflu, se inscrever no Raiz Tricolor. Muito obrigado, até a próxima, valeu!